ponencia va a tratar sobre los aspectos éticos no libro da Orden de Cavalaria de Ramón Llull. Sí. Muy bien. Vale, pues cuando quieran. Muchas gracias a todos. Bueno, mi español no es muy bueno, pero bueno, voy a hablar en portugués, pero despacio, entonces si no comprenderes alguma coisa, puede hablar, enfim, não há problema. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer ao professor Steve Jauland, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência, ao professor Manuel Pulido, pelo convite de me trazer, vim do Brasil especialmente para esse evento, e agradecer, e vou começar a tratar. Bem, Ramon Llull ainda precisa, né, sobretudo na parte global, na parte mundial, de um aprofundamento na sua filosofia, né? Mas, inicialmente, eu vou fazer um pequeno resumo do que eu vou tratar, descrevendo de forma ampla o nosso objeto de estudo, é a ética no livro da Ordem de Cavalaria, escrito entre 1279 a 1283, por Ramon Llull, onde o filósofo catalão pretende sistematizar e orientar os novatos interessados no ofício de cavalheiros pleiteantes a ocupar uma vaga na ordem da cavalaria. E, para tanto, elenca valores de ordem espiritual, moral e éticos. Desta maneira, o doutor iluminado invoca valores cristãos para expor as características deste ofício destinado a poucos durante o medievo. A referida sistematização expôs o caráter divino do cavaleiro, que para Llull deve estar a serviço da fé cristã em sua luta contra os infiéis, pacificando os homens. Os infiéis aí, leiam-se, né, os muçulmanos, etc. A presente obra foi uma contribuição para normatizar e instituir à cavalaria seu próprio código de ética, através das polaridades entre virtudes e vícios, né? Com semelhanças ao pensamento aristotélico tomista, além de delimitar as virtudes, seus costumes e as questões envolvidas neste tão nobre ofício. Na segunda metade do século XII, né, sabe-se que a cavalaria enfrentava uma decadência, mas uma decadência de ordem moral. Certa vez eu fui questionado, mas a cavalaria estava crescendo, etc. Sim, mas na ordem moral não, né? Como uma instituição tão relevante nos períodos anteriores e até no próprio período, não como um símbolo de ética. Não chegava a ser uma decadência generalizada, né? Mas, de modo geral, a classe cavalheiresca estava dando sinais de desvio de sua finalidade. Isso porque atos hostis, arbitrários, violência desmedida, sodomia, usura, atos atentatórios aos preceitos criadores estavam disseminados na mentalidade dos cavalheiros, estando estes muito distantes da romântica visão que até hoje cultivamos desses guerreiros tão dignos dos seus feitos de profunda bravura em defesa de seus reinos, cultuando a fé cristã como sua pedra angular. Foi então que Ramon Llull, como também era conhecido, o doutor iluminado, por volta do ano de 1279, decidiu com toda a sua fé, crença e esperança na humanidade, redigiu o que seria o seu projeto de unificação, moralização e cristianização dos pretendentes ao ingresso à ordem da cavalaria, explicando de uma maneira extremamente didática o proceder do pretenso candidato com ênfase em valores morais e éticos. A referida obra recebeu originalmente em catalão medieval o título de Libre de l'Ordre de Cavalaria, sendo traduzido para a nossa língua vernácula como
o livro da Ordem de Cavalaria ou livro de Ordem de Cavalaria. Né? Nas palavras de Tomás Carreiras e Artal, a ética luliana ela possui uma preocupação social. O próprio professor Esteve Jaulan também, em seus artigos, que podem, após encerrar aqui, eu passarei o endereço, o sítio na internet, que podem acessar o Instituto Brasileiro, com todos os artigos em PDF. Dizia o professor Tomás Carreira e Artal, impulsionado por seu fervor apostólico, em seu grande livro de contemplação de Deus, nos descreve a vida com suas virtudes e vícios, dos clérigos, dos reis, dos príncipes, dos cavaleiros, dos peregrinos e romeiros, dos juízes, advogados e testemunhas, dos mercadores, dos marinheiros, dos trovadores, dos pintores, dos lavradores, dos artesãos. Em suma, um quadro animado da ética social de seu tempo. Sendo, pois, o ponto de partida para toda uma possibilidade de codificação e ritualística do ideal cavalheiresco, lançando mão da estilística novelesca já contempladas pelo ciclo do Graal, na redação de Chatillon de Troyes, entre outros, que inclui o bosque, o velho cavaleiro feito ermitão, bem como a relação do cavaleiro, ermitão, o escudeiro que adormece sendo levado pelo cavalo. Eu cito aqui um trecho da obra do Percival, Romance do Graal. Foi no tempo em que as árvores florescem, as folhas, as matas e prados enverdecem, os pássaros cantam docemente seu latim pela manhã, e todos inflamam-se de júbilo. Então, na casta floresta solitária, o filho da viúva levantou-se, vivamente selou seu cavalo de caça, pegou 3 dardos e saiu do solar materno. Então, nós sabemos que a filosofia medieval cristã, ela se concentra já há muito tempo no estudo de certos pensadores escolásticos, como Santo Tomás de Aquino, São Boaventura e Duns Scott, o que termina por ofuscar a importância de outros pensadores autônomos como Ramon Llull. E é justamente esse o objeto da minha pesquisa, é demonstrar que o pensamento de Ramon Llull ele tem uma autonomia em relação a esses outros pensadores neoescolásticos. Isso não significa dizer que esses pensadores, Tomás de Aquino e etc., não tenham importância, muito pelo contrário. O grande problema é que nós precisamos resgatar essa filosofia tão grande e tão ramificada em quase todas as áreas da filosofia que o Ramon Llull escreveu durante a época. Porque foram, assim, acredita-se, em torno de 265 obras. Né? O que entre 1232 a 1316, para um cidadão comum, viver esse período todo já era uma vitória. Ainda viver da forma perigosa que ele vive, que ele caracterizou a vida dele, uma vida de verdadeira, era uma profunda, como eu vou explicar, migração por vários países, inclusive, culminando com a morte dele em 1316, né, apedrejado em praça pública por tentar, dentro do território islâmico, pregar o catolicismo. Né? Então, assim, era uma pessoa que realmente acreditava nos seus valores, isso a gente não pode negar. Pois bem, nós, especificamente, eu estou escrevendo um livro, eu já tenho um livro publicado que trata exatamente da questão ética, mas eu estou agora trabalhando num livro em que eu vou aprofundar essa questão, comparando com a ética também de Tomás de Aquino, especificamente da Suma Teológica,
aonde nós temos a questão também da tratativa dos vícios e das virtudes. Sobretudo, se eu não me engano, é o livro 3 da Suma Teológica, aonde ali, por exemplo, o que se busca, o que eu vou buscar, e isso já tenho assim, já bem fundamentado, é a diferença principal da ética luliana para a ética tomista, no que tange a questão de virtudes e vícios, é que Santo Tomás de Aquino, ele buscava uma espécie de res média, ou seja, uma justa medida entre o vício e a virtude, ou seja, tanto o excesso quanto a ausência poderia, em determinadas questões, representar a ruptura desse sistema ético, porque o importante era você atingir o meio termo. Agora, o meio termo, nas palavras do próprio Tomás de Aquino, não era algo nada fácil de atingir. E aí, a partir disso, em contraposição, Ramon Llull, neste livro da Ordem da Cavalaria, que ele trata bem específico dos vícios e das virtudes, o que a gente pode observar é que ele, ao invés de buscar a res média, o meio termo entre vícios e virtudes, não, ele trata o que se chama, mais à frente eu vou chegar, uma ética de polaridades, ou seja, ou é vício ou é virtude. Aquele meio termo não há necessidade de chegar. Vamos lá. Sim. Conforme já dissemos anteriormente, o livro da Ordem de Cavalaria de Ramon Llull, além de ser considerado pelos estudiosos do tema como uma obra doutrinal, apologética, também possui um caráter didático. Por quê? Sobretudo, primeiro, Ramon Llull ele sabe-se que mais à frente ele lecionou na Universidade de Paris. Inclusive, especula-se que ele tenha mantido contato com Tomás de Aquino, em que pese não haver nenhuma prova disso. Ocorre que Ramon Llull, ele é autodidata. Ele nunca frequentou a universidade. Então, portanto, ele escrevia a filosofia dele para o cidadão comum, para o povo, até porque não se poderia utilizar, sobretudo numa tentativa de codificação do estatuto ético da cavalaria, um linguajar rebuscado, um linguajar extremamente filosófico, porque não atingiria o fim, né? Há que se levar em conta também a condição limitadora da grande maioria da população no que tange à compreensão e leitura, né? Ler não era algo acessível para a maior parte da população, sendo, pois, a tradição oral a grande responsável pela propagação dos ideais literários da época. Dessa forma, essa obra foi escrita com o fim de ser difundida pela oralidade. O doutor Iluminado escreve de forma extremamente didática, fazendo uso do tom novelesco para arregimentar e atingir o maior número de pessoas. Nessa obra, explicitou a ética cavalheiresca de uma maneira bastante acessível, totalmente diferente de Tomás de Aquino na Suma Teológica. Enfim, um tratado, pelo menos a edição portuguesa, que são 5 ou 6 volumes, porque ela é bilíngue, latim, português, mas mesmo a que é somente em português, são 4 ou 5 volumes. Essa ética, mais do que uma proposta particular àquele que aspirava a tornar-se um cavaleiro, consistia numa proposta ética social baseada na antítese entre vícios e virtudes. Era muito mais fácil você atingir demonstrando, dando os exemplos do que era ruim, para que a pessoa conseguisse atingir aquilo que era considerado bom, o que era considerado virtuoso.
Então, o professor Ricardo da Costa, que é um dos maiores especialistas no Brasil, membro também da Academia Catalã de Letras, ele é um dos maiores tradutores para a língua portuguesa de Ramon Llull. Ele coloca o seguinte, que oferecer uma ideologia cavaleiresca com o objetivo de formar um projeto social coerente através de 5 pontos: função, determinação da posição social, construção de um sistema ético baseado na antítese de virtude e vício e a proposta de mecanismos de reforma e, por fim, o oferecimento de um esquema tipológico imaginário. Dos 5 pontos acima, abordarei só o terceiro, que é a questão do sistema ético. As virtudes são 7, divididas entre teologais, que são fé, esperança e caridade, e cardeais, prudência, temperança, justiça e fortaleza, e contrapõe-se aos vícios, representados pelos 7 pecados capitais: glutonia, luxúria, avareza, soberba, assídia, inveja e ira. Tais virtudes eram normas que deveriam ser seguidas pelos cavaleiros, permitindo-lhes alcançar o maior objetivo do homem, que era a salvação divina. O século XIII, como o próprio professor Ricardo da Costa informa, é considerado o tempo da virtus por excelência, isso é, o tempo da vontade como potência da vida. Para os filósofos medievais, o racionalismo deveria ceder terreno ao voluntarismo, pois se pensava o divino como um ser volitivo. Para Ricardo, ainda que a ética lulliana possuísse base aristotélica, privilegiando as virtudes, sua proposta revelava um cunho apologético. Ramon comparava as correspondências e contrariedades entre virtudes e vícios típicas de seu tempo, partindo de uma gênese filosófica de cunho psicológico. O que impulsionava o homem a filosofar era a admiração, o ato de maravilhar-se pelo assombro do espetáculo da natureza e pela falta de caridade e devoção a Deus por parte dos homens de seu século. Essa estupefação dava lugar a uma consciência moral que justificava uma atitude apologética. O homem cristão deveria difundir a fé. O mais importante para nós é a polarização entre as virtudes e vícios, que revela uma característica da sua proposta ética, construída sempre através das oposições e contrários. Eu vou acelerar um pouco, porque realmente eu falei um pouquinho mais lento e talvez eu tenha. Mas, por fim, no caso do cavaleiro, a conduta virtuosa era, para Lúlio, uma característica inerente ao homem que foi escolhido como o melhor entre 1000 homens. Aí tem aquela etimologia da palavra miles, que deu a origem a cavaleiros e etc. O mais honrado, o que melhor se desenvolvia fisicamente e moralmente para suportar toda a carga de sua função social. Em suma, para Lúlio, esta seria a razão do homem ser cavaleiro. Sua origem mítica situava-se justamente em um tempo no qual faltavam virtudes e no qual o povo de Deus havia se perdido. Para recuperar tais virtudes é que haveria surgido o cavaleiro, que as recuperaria para a sociedade. Assim, fruto de uma teologia mística e afetiva que lhe serve de suporte, é o sentido profundamente correicional que caracteriza a ética luliana, a virtude divina da misericórdia, que deve concordar com a justiça divina, inspira-lhe páginas cheias de confiança e piedade para o pobre pecador, começando por ele, pessoalmente, a quem considera sempre capaz de reabilitação. Podemos, então, para concluir, observar que Lúlio, além de destacar a função ímpar do cavaleiro na sociedade como um todo, pretende ele reavivar a chama do ideal cavalheiresco, tão belamente representado nos clássicos arturianos, mas também de maneira didática trazer toda a sociedade para o seio do catolicismo,
instruindo-a através de uma ética social das polaridades. O importante, só para concluir e dizer, que, na realidade, esse livro, escrito numa tentativa de uma codificação ética cavalheiresca, na realidade, ela foi escrita para todas as pessoas, porque a ideia era que as pessoas lessem e tirassem desse projeto da sistematização uma regra de viver em comum em sociedade. Muito obrigado. Pues, ¿tienen alguna pregunta ahora para el profesor Augusto? Sí. ¿Entiendes? Sí, no, puede hablar. Sí, Puede hablar, sí. usted ha hablado de que se había producido una etimología como mediación y en esa parte me he perdido. En plan, al final. Sim, Janus Miles, sim, porque o Ramon Llull, ele pegou para querer definir o que era o cavaleiro, lá no livro dele, ele coloca que o cavaleiro não era qualquer um, né? Ele era um que era escolhido dentre 1000 homens, ou seja, e aí vem essa ideia que a palavra miles, que deu origem a depois milícia do latim, etc., tenha essa conotação, entendeu? Nada.